Então, problema 47 do capítulo 12. Na figura ao lado, 12,57, um tijolo de chumbo repousa horizontalmente, você precisa enfatizar, sobre os cilindros A e B. As áreas das faces superiores dos cilindros obedecem em relação à área do A aqui, é 2 vezes maior do que a área do cilindro B. Os módulos de Young dos cilindros obedecem em relação E de A igual a 2 vezes o E de B. Os cilindros tinham a mesma altura antes que o tijolo fosse colocado sobre eles. Que fração da massa do tijolo é sustentado pelo cilindro A e B pelo cilindro B? As distâncias horizontais entre o centro de massa do tijolo e os eixos dos cilindros são dA e dB. Qual é o valor da razão dA e dB? Bom, como é dito, né, o tijolo ele está na horizontal, tá certo? E os cilindros tinham exatamente o mesmo tamanho antes de colocar o tijolo. Isso quer dizer que a compressão que ambos sofreram foi necessariamente a mesma, tá certo? Tinha o mesmo tamanho, colocou o tijolo ainda está na horizontal, então a mesma compressão foi inferida aí sobre cada um dos cilindros. Ok? Muito bem. Então, visto a relação de proporcionalidade entre a tensão, onde a força por unidade de área é igual ao módulo de Young vezes a deformação, a gente sabe, então, que a força sobre A dividido pela área do A, que multiplica 1 sobre E de A, que é o que essa grandeza aqui? É a deformação do A, tá certo? FA dividido por E é exatamente a deformação do A, ela é exatamente igual à deformação do B. FB sobre a área do B vezes 1 sobre o módulo de Young de B, tá certo? Então isso aqui ajuda demais, né? Por quê? Porque a gente tem, como é dado no exercício, que a área do A é igual a 2 vezes a área do B. Além disso, você tem que o módulo aqui de Young é igual, do item A, né, do cilindro A, é 2 vezes o módulo de Young do B. Então eu tiro daqui uma relação entre as forças FA e FB, uma nova relação, uma relação extra entre as forças, tá certo? Basta substituir, então, vou trocar tudo por AB, então vai ficar F de A, sobre a área do A, eu vou colocar 2 vezes a área do B, que multiplica 1 sobre o módulo de Young de A, vou pôr 2 vezes o módulo de Young de B. E isso é igual a FB sobre AB, que multiplica 1 sobre EB. Tudo isso sai, né, pelo fato que a deformação que o A sofre é exatamente igual à deformação que o B sofre. Porque ele diz que eles tinham o mesmo tamanho antes, e quando colocou o tijolo estava horizontalmente aqui exposto aí, em relação ao solo. Então a compressão do A é igual à compressão do B, a deformação do A é igual à deformação do B. Essa aqui é a minha deformação do A, não é isso? Delta L sobre L do item A. E análogo aqui, esse aqui é a minha deformação do B sobre L1B. Ou seja, a deformação do A igual à deformação do B. Se você, então, cancelar tudo que pode cancelar aqui, então o meu AB aqui vai embora com AB, o meu EB vai embora com EB, então daqui eu tiro que o meu F de A é igual a 4 vezes F de B. Então, tá vendo? Sai uma nova relação aqui entre as forças, que eu não teria, né, se eu não analisasse a elasticidade do material. Com essa nova relação agora de forças, eu consigo, então, fazendo uso da condição de equilíbrio, determinar o F de A e o F de B. Bom, a gente tem aqui um certo peso desse objeto aqui, que está o centro de massa, então ele tem aqui exercendo aqui uma certa... Vou pôr em vermelho para visualizar um pouco melhor. Então você tem aqui o peso do objeto, P. Ele pressiona o cilindro para baixo, o cilindro, então, exerce uma força sobre o tijolo, essa aqui é a força que o cilindro A obedece. Essa força-peso exerce aqui uma pressão sobre o B aqui, e o B, então, exerce uma força sobre o tijolo. E isso aqui agora está numa situação de equilíbrio, de tal maneira, então, que o F de A mais o F de B, os dois são positivos, menos o P é igual a 0, né? Por que menos? Porque ele aponta na direção menos x versor, né? Estou definindo o meu positivo aqui,
para cima, então FA mais FB menos P é igual a zero, o que implica que FA mais FB é igual a P. Agora eu faço uso dessa outra relação aqui, e eu tiro então que, só substituindo FA por 4FB, eu tiro que FB é igual a P dividido por 5. Ou seja, o FB aqui, né, o meu cilindro B, né, ele tem aí, ele sustenta 1/5 do peso, tá certo? Ou seja, ele sustenta 20% do peso. Naturalmente, se você trocar aqui o FB por FA dividido por 4, você vai observar que o FA nada mais é do que 4/5 de P, ou seja, o bloco, o cilindro A, sustenta 80% do peso do bloco, tá certo? Então esse aqui é o A e esse aqui é o B. O B sustenta 20% e o A sustenta 80%. Então essa é a pergunta A e B. Qual a fração da massa do tijolo sustentado pelo A? 1/5 pelo B, na realidade, e 4/5 pelo A. Finalmente, né, o item B, ele pede a razão entre dA e dB. Isso pode ser calculado pelo torque, tá certo? Sabendo que o torque também está em equilíbrio. Então a gente pode calcular o torque em relação ao centro de massa, em relação a esse ponto aqui. Então a gente tem que o F de A vezes dA, o braço é o dA, não é isso? O F de A está apontado aqui verticalmente para cima, então ele tende a fazer esse objeto a rodar aqui no sentido horário. Então eu tenho aqui menos F de A dA. Note que o braço de alavanca é o meu dA aqui, tá certo? É a componente perpendicular. E aqui tem a minha força F de A. Mais o F de B tende a fazer rodar no sentido anti-horário. Então eu tenho um braço de alavanca que é dB vezes o meu F de B aqui. Então mais F de B vezes dB. E isso aqui é igual a zero. O que ele pede é dA sobre dB. Basta você fazer uma álgebra elementar aqui e você vai encontrar que isso aqui é FB sobre FA, mais o FA é 4FB, ou seja, dA sobre dB é igual a 1/5.